Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem vos escreve é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando uma experiência espiritual da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12, verso 1 e 2. Estando eu em oração, o Espírito Santo começou a me revelar sobre os 4 principados. A Bíblia nos fala sobre os principados em Efésios 6 verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está dizendo que estamos em uma guerra. E é uma guerra espiritual. Hoje vou falar sobre principados. Existem principados bons e principados maus. Porém vou falar apenas de 4 principados, mas existem muitos outros. O Espírito Santo começou a me revelar dizendo: esses 4 principados são muito importantes. O primeiro é o principado da terra, o segundo é o principado das águas, o terceiro é o principado do ar, e o quarto é o principado do fogo. E esses 4 principados são parecidos com os 4 elementos da natureza, pois eles atuam e controlam esses elementos da natureza que são a terra, a água, o ar e o fogo. O Espírito Santo disse que 2 desses principados estão a serviço de Deus, e os outros 2 principados estão a serviço das trevas juntos com Satanás. E esses principados que estão com Satanás, eles fazem de tudo para destruir e matarem os seres humanos. Os principados que estão a serviço das trevas é o principado do fogo e o principado das águas. Esses principados são terríveis. E é por isso que as pessoas dizem: cuidado com as águas do mar, porque elas são traiçoeiras. E dizem também: cuidado, não brinque com fogo para não se queimar. O principado das águas é um principado terrível que controla muitos demônios dos mares. E esses demônios marinhos estão destruindo muitas vidas. Mas porém, a Bíblia vai dizer que naquele grande dia do julgamento de Deus, Apocalipse 20 verso 13, o mar entregou os mortos que nele havia. O principado das águas dará os mortos que ele levou. E quando Jesus esteve na terra, Jesus subjugou esse principado. Todas as vezes que Jesus entrou no barco, o mar se agitava querendo afundar o barco que Jesus e os discípulos estavam. Mas Jesus acalmou o mar tempestuoso com apenas uma palavra. No Salmos 89 verso 9 lemos: dominas a fúria do mar quando as suas ondas se levantam. Tu, o Senhor, as acalmas. Salmo 93 verso 4 diz também: o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. E foi por isso que Jesus andou sobre as águas. Quando Jesus andou sobre as águas, ele subjugou esse principado para debaixo de seus pés. E a Bíblia diz em 1 aos Coríntios 15 verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. E em Hebreus 2 verso 8, todas as coisas puseste debaixo de seus pés. E ao sujeitar todo o universo a ele, não deixou nada que não estivesse sujeito a ele. Jesus subjugou o principado das águas, e subjugou também o principado do fogo. O principado do fogo é um principado poderoso e terrível, mas porém, o fogo dele não se compara com o fogo de Deus, com o fogo do Criador. E no Evangelho de Mateus 3 versículo 11 está escrito: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, vem alguém muito mais poderoso do que eu, ele os batizará com o fogo do Espírito Santo. E em Hebreus 12 verso 29 diz, que o nosso Deus é fogo consumidor. E a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor construiu uma estátua gigante de ouro, e forçou seu povo a adorá-la. E se recusassem, eles seriam colocados na fornalha de fogo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, amavam a Deus, e não adoraram o falso Deus do rei. Então quando o rei Nabucodonosor lançou os 3 jovens hebreus na fornalha de fogo, no texto bíblico, o rei babilônico descreve que viu um 4º homem. E o 4º homem da fornalha era como sendo de aspecto semelhante a um filho dos deuses. Daniel 3 verso 25. Esse Filho de Deus é Jesus.
Jesus subjugou o principado do fogo, passeando no meio do fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram protegidos e não se queimaram. Quando eles saíram da fornalha, suas roupas e cabelos nem mesmo cheiravam a fumaça ou a fogo. Daniel 3 verso 27. E a Bíblia diz ainda em Colossenses 2 verso 15, que Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao ridículo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus subjugou esses principados. Aleluia ao Rei da Glória Jesus Cristo. E o Espírito Santo continuou falando sobre os outros principados, os principados que estão a serviço de Deus, que é o principado do ar e o principado da terra. O principado da terra, o Espírito Santo me permitiu vê-lo com os olhos espirituais. Esse principado é muito grande e poderoso, e tem uma cor muito peculiar, diferente de todas as cores da terra. Mas porém, a cor aqui da terra que mais se aproxima da cor dele é a cor verde. Esse principado de Deus mantém tudo em equilíbrio, pois a terra está relacionada também com a prosperidade, pois possui tesouros como o ouro e diamante, assim como os alimentos que vêm dela, que também consideramos grandes tesouros para a nossa sobrevivência. Por isso que Satanás faz de tudo para destruir a terra e desmatar as florestas, tentando assim prejudicar os seres humanos. Mas esse principado mantém tudo funcionando e em equilíbrio, apesar das investidas das trevas. O principado do ar. O Espírito Santo também me permitiu ver o principado do ar. Esse principado, como eu posso dizer, ele é transparente e translúcido. A luz reflete sobre ele de uma forma espetacular. É difícil de descrever em palavras humanas, mas ele é muito bonito e é muito poderoso, mas também é muito atacado pelas trevas. Satanás faz de tudo para contaminar o nosso ar através da poluição. E as principais doenças causadas pela poluição são asma, rinite, doença pulmonar e até câncer de pulmão, e várias outras coisas, prejudicando assim a vida dos seres humanos, pois o ar é imprescindível para a nossa existência. Se ficarmos sem ar por pouquíssimos minutos, não sobrevivemos. E você já parou para pensar que o ar também dá origem ao som? Falando em som, temos música produzida na flauta, na gaita e em outros instrumentos musicais, tudo com a ajuda do ar. Salmos 150 verso 6 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E então, quando tomamos consciência de quão profunda é essa realidade, olhamos a natureza e o mundo ao nosso redor com outros olhos. Irmãos, esses foram os 4 principados que o Espírito Santo me revelou, e me revelou muitas outras coisas. E em Mateus 13 verso 11 diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Esses mistérios estão sendo revelados. Sabe por quê? Porque já estamos no tempo do fim. E os mistérios de Deus são muito importantes. E alguns dos mistérios de Deus ainda estão para serem revelados. E termino citando Isaías 43 verso 2 a 3 que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém. Deus abençoe a todos.